Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O caminhão militar finalmente parou em frente à pequena casa de madeira, perdida entre os campos e bosques do sul. Daniel Harper, um sargento condecorado que retornava de uma década de serviço na linha de frente, colocou a mão no volante, inspirando o ar fresco carregado com o aroma de terra e pinheiros. Depois de tantos anos de lutas, noites em claro e batalhas, ele ansiava por voltar para o aconchego do seu lar e o sorriso da sua filha, Emily. Ele saiu lentamente do veículo, com a mochila militar ainda pendurada no ombro, e observou a casa de fazenda. Tudo parecia calmo, tranquilo demais. Seu coração acelerou enquanto caminhava em direção à casa. Ele chamou: Emily. Sou eu, papai. Voltei. Nenhuma resposta. Apenas o farfalhar do vento nas folhas e o canto distante dos pássaros. Daniel franziu a testa e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia sua filha, ela jamais teria ignorado seu chamado. Seu instinto lhe dizia para olhar ao redor, e seus olhos pousaram no chiqueiro nos fundos da casa. Uma explosão de vozes, risos abafados e então silêncio. Daniel aproximou-se cautelosamente, sentindo a tensão subir pelos músculos. Quando abriu a porta a uma fresta, a cena diante dele o paralisou. Emily, sua única filha, estava lá, encolhida entre os porcos, o rosto sujo, as roupas manchadas de lama, enquanto vários adolescentes da aldeia a importunavam e riam alto. Uma mistura de raiva, choque e incredulidade invadiu Daniel. Seu coração afundou ao ver a humilhação da filha. Mas em vez de gritar ou bater, respirou fundo e deixou seus olhos absorverem a cena. Seu silêncio pesado e autoritário silenciou os adolescentes. Emily ergueu o olhar e encontrou o do pai. Naquele instante, ela compreendeu que ele não era mais apenas o pai que conhecia, mas um homem que retornará do limiar da morte, capaz de protegê-la e transformar aquela humilhação em força. Daniel deu um passo à frente, estendendo a mão em direção a ela, e disse com voz firme, porém calma: Vamos lá, Emily. Você não precisa passar por isso. Nunca. Foi o início de um retorno inesperado, de um pai disposto a tudo para restaurar a dignidade e a esperança de sua filha, e a encarar o olhar chocado de toda uma aldeia. O silêncio que se seguiu às palavras de Daniel pareceu pesar sobre todo o chiqueiro. Os adolescentes que segundos antes riam e zombavam de Emily recuaram instintivamente. Nunca tinham visto Daniel Harper assim. Ele não era mais apenas o pai ausente. Era um homem cujo olhar inspirava tanto respeito quanto medo. Emily, tremendo e com o rosto avermelhado pelas lágrimas e pela lama, pegou timidamente a mão do pai. O calor do seu toque firme e protetor deu-lhe um pouco de coragem. Os porcos, alheios à comoção humana, grunhiam e fuçavam a terra, mas Emily nem sequer os via. A sua atenção estava inteiramente voltada para ele. Quem te deu o direito de me tratar assim? A voz de Daniel ecoou pelo chiqueiro como um trovão. Cada palavra medida, mas carregada de autoridade, fez os adolescentes cambalearem. Nenhum deles sabia como responder. Um dos mais velhos, um menino chamado Tyler, finalmente ousou murmurar: Nós estávamos apenas nos divertindo. Daniel deu um passo à frente, com o olhar penetrante fixo nele. Se divertindo? Humilhando uma garota, minha filha, isso é um jogo para você? Sua voz era baixa, gélida, mas repleta de controle. Tyler sentiu os joelhos fraquejarem sob o peso daquela raiva reprimida. Emily, ainda segurando a mão do pai, sentiu o medo dissipar-se gradualmente. Ela ousou levantar a cabeça e sussurrar: Pai, obrigado. Daniel a abraçou levemente sem se deixar distrair. Então, voltou-se para os outros adolescentes. Aconselho você a ir embora agora, antes que eu perca a paciência. E lembre-se de que toda ação tem suas consequências. Sem dizer mais nada, os adolescentes saíram do chiqueiro, alguns ainda em choque, outros envergonhados de seu comportamento. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez era diferente. Não era mais um silêncio de medo ou escárnio, mas um silêncio de respeito. Daniel conduziu Emily para fora do chiqueiro. A luz do sol o cegou por um instante, mas pareceu simbolizar um novo começo. Ele a limpou delicadamente com um pano velho e úmido que encontrou no celeiro, seus gestos calmos e carinhosos contrastando com a aspereza da cena anterior. Você não precisa passar por isso. Nunca. Ninguém jamais fará isso com você enquanto eu estiver aqui, ele repetiu, suas palavras ecoando no coração de Emily. Ela soube, pela primeira vez em muito tempo, que seu pai realmente havia retornado. Na manhã seguinte, a notícia espalhou-se como fogo em palha pela aldeia. Daniel Harper tinha voltado, e encontrado a filha no chiqueiro.
Os vizinhos, curiosos e assustados, observavam a casa à distância, cochichando entre si. Ninguém se atrevia a aproximar-se. Emily, ainda atordoada pela humilhação do dia anterior, estava parada junto à janela da cozinha. Ela via os olhares julgadores dos outros moradores, mas desta vez sentia-se protegida. Seu pai estava ali, e cada gesto de Daniel a lembrava de que ela não estava mais sozinha diante da crueldade do mundo. Daniel, sentado à mesa da cozinha, falava calmamente com sua filha. Emily, eu sei que o que você passou ontem foi humilhante e injusto. Mas você precisa entender uma coisa: a força não vem da raiva ou da vingança, mas da dignidade e da coragem. Emily assentiu com a cabeça, tentando conter as lágrimas. Papai, como você sabia o que fazer? Perguntou ela. Daniel deu um leve sorriso, com um brilho de orgulho nos olhos. Aprendi no exército que calma e controle às vezes podem ser mais poderosos do que a força bruta. E você precisa aprender a se defender, não importa o que aconteça. Enquanto isso, do lado de fora, os adolescentes do dia anterior contavam sua versão aos outros moradores da vila. Cada um ampliava a história e logo a figura de Daniel se tornou a de um homem quase mítico, um pai que retornou da guerra, impondo respeito e temor, capaz de defender sua filha com autoridade inabalável. Os olhares e os sussurros mudaram. Alguns moradores bateram timidamente à porta, pedindo desculpas pelo comportamento dos adolescentes. Daniel os cumprimentou com firmeza, mas sem raiva. Ele queria que a aldeia entendesse uma lição essencial: dignidade e respeito são conquistados, mas facilmente perdidos quando outros são humilhados. Ao observar o pai interagindo com a aldeia, Emily sentiu uma nova força despertar dentro de si. Ela não era mais a menina frágil e tímida que havia sido abandonada. Começava a entender que seu pai não estava apenas a protegendo. Ele estava lhe mostrando como caminhar com confiança em um mundo que podia ser cruel. Ao final do dia, enquanto o sol se punha sobre os campos dourados, Daniel e Emily estavam lado a lado na varanda. O silêncio era agora reconfortante, quase solene. Emily encostou a cabeça no ombro do pai e sussurrou: "Obrigado por voltar. Nunca mais quero me sentir fraco." Daniel a abraçou forte, prometendo silenciosamente que juntos reconstruiriam não apenas seu lar, mas também sua dignidade e força diante do mundo. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e reconstrução. Daniel decidirá que o chiqueiro não se tornaria um lugar de vergonha para sua filha. Com determinação, começou a limpar o local, removendo a lama, os detritos e as ervas daninhas. Emily, hesitante a princípio, o seguiu, segurando as ferramentas com dificuldade nas mãos. "Sabe, Emily, todo lugar onde você foi humilhada pode se tornar um lugar de força se você escolher transformá-lo", disse Daniel, com voz firme, mas carinhosa. Ela sentiu, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que sua dor poderia ser transformada em algo positivo. Juntos, construíram um pequeno jardim em volta do chiqueiro. Flores coloridas, ervas aromáticas e até alguns vegetais começaram a crescer onde antes reinavam a lama e a sujeira. Cada semente plantada era um símbolo do renascimento que compartilhavam. Emily começou a sorrir novamente, recuperando gradualmente sua confiança. Daniel a encorajou a conversar com os outros moradores da vila, a reconquistar seu lugar na comunidade. "Não deixe que ninguém a defina pelo que eles querem que você seja", ele repetia frequentemente. A cada dia, ela se tornava mais segura de si, aprendendo a se manter ereta, a olhar os outros nos olhos e a impor seus limites. Certa tarde, enquanto trabalhavam juntos, Tyler e os outros adolescentes do chiqueiro do dia anterior se aproximaram timidamente. Daniel não demonstrou raiva, mas a presença deles foi suficiente para impor respeito. Emily, respirando fundo, disse: "Você pode vir e ajudar se quiser, ou permanecer como espectador da sua própria vergonha." Os adolescentes, impressionados com a confiança recém-adquirida e a calma admirável de Daniel, não sabiam o que dizer. Retiraram-se lentamente em silêncio e envergonhados, compreendendo pela primeira vez o impacto de seus atos. Essa transformação não se resumia apenas a Emily. Daniel havia transformado um lugar de vergonha em um símbolo de força e resiliência. O chiqueiro não era mais uma jaula de dor, mas um espaço para renascimento, aprendizado e coragem. Toda a aldeia começava a entender que o verdadeiro poder não reside na crueldade ou na humilhação, mas na dignidade, na proteção e na capacidade de se reerguer. Enquanto o sol se punha atrás das colinas, Emily olhou para o pai e sussurrou: "Obrigado, pai. Acho que agora posso ficar forte." Daniel a abraçou, com um sorriso discreto nos lábios. Juntos, eles transformaram a vergonha em força, e nada nem ninguém poderia tirar isso deles.
Passaram-se semanas e a pequena fazenda dos Harper tornou-se um símbolo na aldeia. Os habitantes, tendo testemunhado o regresso de Daniel e a transformação da sua filha, começaram a respeitar a família de uma nova forma. Murmúrios e julgamentos foram substituídos por cumprimentos respeitosos e, por vezes, até por pedidos de conselhos. Forte e confiante, Emily agora caminhava pela aldeia com segurança. As cicatrizes da humilhação não haviam desaparecido completamente, mas foram substituídas por uma determinação renovada. Ela jamais seria definida pela crueldade alheia. Com o pai ao seu lado, ela se defendia, chegando a ajudar as crianças mais novas a protegerem sua dignidade contra o escárnio e a injustiça. Certa tarde, enquanto ela trabalhava no jardim que ajudara a transformar, Tyler aproximou-se timidamente. Emily, eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu não sabia. Emily olhou para ele e ficou em silêncio por um momento e depois sorriu levemente. Acabou. Mas lembrem-se, respeito e coragem valem mais do que zombaria e vergonha. Tyler assentiu com a cabeça, finalmente entendendo a lição que Daniel queria ensinar através de sua força silenciosa. Daniel, observando a cena da varanda, sentiu um profundo orgulho. Sua filha havia crescido em apenas algumas semanas, como se 10 anos de humilhação tivessem se transformado em maturidade e confiança. Ele sabia que o caminho pela frente seria longo, mas a base era sólida. Dignidade, força e respeito haviam substituído o medo e a vergonha. Naquela noite, o sol se pondo atrás das colinas banhava a fazenda com uma luz dourada. Daniel e Emily estavam lado a lado, observando o jardim florescer onde antes havia lama e humilhação. Veja, Emily, às vezes as piores provações revelam a maior força, sussurrou Daniel. Emily sorriu, sentindo uma paz que nunca havia conhecido. Sim, pai, e agora eu sei que posso enfrentar o mundo, não importa o que ele me reserve. A aldeia, antes indiferente ou zombeteira, começava a ver Emily não como uma vítima, mas como uma jovem digna e corajosa, moldada pelo amor e proteção inabaláveis de seu pai. E Daniel, o pai que retornará da frente de batalha, sabia que sua missão mais importante havia sido cumprida, tornará sua filha invencível. O chiqueiro, transformado em jardim, permaneceu como um símbolo de resiliência e renascimento. Um lugar que antes fonte de vergonha, agora lembrava a todos que dignidade e coragem podem surgir mesmo dos momentos mais sombrios.